Olá a todos, sejam muito bem-vindos à primeira edição do Biocast, o seu podcast sobre biomedicina e saúde em geral. E hoje nós temos uma convidada muito especial, é um prazer, Aline Gabriele. Prazer. Tudo bem? Tudo bom. Seja muito bem-vinda ao Biocast. Obrigada. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua profissão. Bem, eu sou farmacêutica, sou formada desde 2020, né? Já atuei no âmbito hospitalar, na farmácia de manipulação e hoje estou atuando na farmácia comunitária, que é a farmácia comercial como a gente conhece, certo? Sou especialista em farmácia clínica com atenção farmacêutica em oncologia, foi a minha primeira atuação no hospital, na área hospitalar, e hoje sou gestora de uma rede de farmácia, de uma loja de uma rede de farmácia, certo? E gosto muito da minha profissão, né? Sou muito feliz sendo farmacêutica e é um prazer estar aqui participando do podcast. E é um prazer para nós termos uma farmacêutica para falar do nosso tema de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre a ansiedade e os medicamentos que atuam ali no tratamento da ansiedade, que são os ansiolíticos. Então, para começar, como você explicaria o que é ansiedade? Bem, a ansiedade, ela é caracterizada como um efeito, né, uma reação natural do corpo, né, do ser humano, a algo que possa acontecer, certo? É sempre uma reação a algo que possa vir a acontecer, podendo estar envolvendo perigo ou não. Entendo. Então, ela não é a mesma coisa que medo? Não, não é a mesma coisa que medo, certo? Existe uma diferença entre o medo e a ansiedade. O medo é uma reação a algo imediato, certo? A algo que aconteça no momento, que geralmente envolve perigo, né? Preocupação. Já na ansiedade, envolve também a preocupação, certo? Porém, é sempre a algo futuro, né? Uma diferença clara. O medo envolve o momento e a ansiedade algo futuro. Certo. E quais são os sintomas físicos e emocionais que uma pessoa que é ansiosa tem? Então, os sintomas físicos, principalmente, eles podem estar envolvidos com tensão muscular, pensamento acelerado, certo? Agitação, né? Nervosismo, entre outros. Sim. E falando agora dos medicamentos, dos ansiolíticos, usados no tratamento, qual é o mais comum e o mais indicado? Bem, não existe um medicamento em específico mais comum que seja utilizado somente para tal coisa, né? Para a ansiedade. Existem 3 principais classes de medicamentos que são usados nesses transtornos. São os benzodiazepínicos, que são aqueles que a gente chama de tarja preta, no mais comum, Sim. como é conhecido, como por exemplo o clonazepam, né, alprazolam, e os antidepressivos também, né, que são os mais comuns utilizados. Os benzodiazepínicos que eu falei anteriormente, eles são usados geralmente em crises, né? E os antidepressivos, os mais comuns conhecidos são a sertralina, o escitalopram, né? Eles atuam desacelerando a atividade excessiva do cérebro, né? Que é o que acontece durante esse transtorno. E temos também outra classe, que são chamados de outros ansiolíticos, né? Que é basicamente o medicamento buspirona. Certo. E como que eles funcionam no nosso corpo? Então, já na pergunta anterior eu respondi sua pergunta, né? Eles atuam principalmente desacelerando a atividade excessiva do cérebro. Sim. E nós sabemos que toda medicação, ela possui efeitos colaterais. Sim. Quais são os mais comuns dos ansiolíticos? Os efeitos colaterais, eles podem variar, né? Dependendo de medicamento para medicamento. Mas os mais comuns são enjoo, náuseas, agitação inicial, né? Porque geralmente esses medicamentos eles não fazem o efeito esperado, digamos, logo no início do tratamento. Leva um tempo até o paciente ser estabilizado. Tudo depende da avaliação médica, certo? Então, um dos mais comuns, que é sempre interessante o farmacêutico no atendimento alertar o paciente que vai fazer uso daquele medicamento, é a
agitação inicial, no início do tratamento, pode, como é que eu posso dizer, agravar um pouco aqueles sintomas para depois o sistema, o organismo do paciente se estabilizar e aceitar aquele medicamento, né? Então, os mais comuns são esses: agitação, náuseas, que é comum em quase todos os medicamentos, enjoos. Sim. E durante o tratamento, o paciente pode tomar álcool em segurança, usar outras substâncias? Tem alguma interação? Então, durante o tratamento com os ansiolíticos não é indicado o uso de álcool e outras substâncias. Por quê? Tanto o álcool quanto essas classes de medicamento, elas atuam deprimindo o sistema nervoso, né? E aí pode potencializar os efeitos perigosos desses medicamentos, né? Pode, por exemplo, agravar a tensão, né, que o paciente sente, e até chegar a efeitos gravíssimos, como desmaios, né, por conta dessa depressão do sistema nervoso que acontece. Então, não é indicado que seja feito o uso de álcool, né, e outras substâncias durante o tratamento com os ansiolíticos. Sim. E se o paciente está ali no tratamento e por algum motivo ele esqueceu de tomar uma dose, o que ele deve fazer? Bom, diante dessa situação, depende muito do medicamento e um ponto importante, depende do momento que o paciente esqueceu, percebeu que esqueceu de tomar o medicamento, né? Se, por exemplo, ele esqueceu pouco tempo depois do horário usual, ou seja, se ele tem o costume de tomar às 8 horas da manhã e ele esqueceu às 9, aliás, ele lembrou que não tomou, né? Sim. Às 9, 10 ou 11 horas, ele pode tomar aquela dose, que seria às 8, ele pode tomar naquele horário, né? Então, se ele lembrar em um horário próximo ao horário usual, que ele tinha costume de tomar, ele pode fazer o uso daquela dose. Já se ele lembrar, perceber que esqueceu de tomar muito tempo depois do horário usual, ele vai tomar somente a próxima dose, certo? Então, se ele lembrar um período muito tempo depois, ele só vai tomar a próxima dose. Ou seja, se ele lembrar, por exemplo, meia-noite, 1 hora da manhã, algo do tipo, ele só vai tomar no outro dia, 8 horas da manhã, né, que é o horário usual que ele toma. O que é importante frisar é que em nenhum caso, em nenhuma situação, ele deve dobrar aquela dose. Ou seja, tomar 2, 3 comprimidos, achando que vai compensar aquela dose que ele esqueceu. Sim. Mas ele sente algo se não tomar uma dose? Às vezes sim, depende muito do medicamento e de paciente para paciente, né? E do período que ele já esteja no tratamento. Sim. Porque se ele já está há bastante tempo fazendo aquele tratamento, provavelmente ele não vai sentir um impacto tão forte, né? Quando ele lembrar que esqueceu. Porém, ele pode ter sim prejuízo no tratamento, né? Na eficácia do medicamento que ele está fazendo uso. Sim. E agora falando como profissional farmacêutico que a senhora é, de que forma o profissional farmacêutico ele pode auxiliar na escolha do ansiolítico, ali também em colaboração com o que foi prescrito para o paciente? Bom, ele pode auxiliar o prescritor, né? Geralmente isso acontece em âmbito hospitalar, mas também na farmácia comunitária a gente pode ter esse contato com o prescritor para auxiliar, né, nessa escolha. Sim. Ou numa troca, por exemplo, né? Inicialmente, o que a gente faz bastante, né, é a revisão da farmacoterapia, principalmente se for um grupo especial, como idoso, grávida, um paciente hepático, um paciente polimedicado, que é o quê? Quando ele faz uso de vários medicamentos, a gente revisa todas aquelas medicações que ele faz uso, todos aqueles medicamentos que ele faz uso, certo? E vamos avaliar se existe interação, né, entre aqueles medicamentos, que é o principal, se vai ter duplicidade da dose, né, duplicidade do efeito. E assim a gente consegue auxiliar o prescritor, né? É sempre importante essa conversa, essa anamnese entre o farmacêutico e o paciente, porque conhecendo a realidade dele, né, também até a realidade social, onde ele está inserido, como é que é o dia a dia dele,
todos esses fatores a gente pode usar para auxiliar o prescritor na escolha desse medicamento e garantir a eficácia do tratamento dele. Sim. No seu convívio com a farmacologia, em sua formação, a senhora já auxiliou algum paciente a escolher? Sim, já auxiliei principalmente no âmbito hospitalar, né? Não na questão dos ansiolíticos, por exemplo. Sim. Mas nessa época a gente trabalhava com pacientes oncológicos. E o trabalho da equipe multidisciplinar, envolvendo o farmacêutico, o médico, o enfermeiro, até mesmo o biomédico ali no laboratório, né? A gente fazia uma análise do paciente, análise do que o médico prescreveu, certo? De toda a realidade dele, todos os medicamentos que ele usa fora daquele âmbito hospitalar, se ele é um paciente hipertenso, diabético, né? E avaliando essa questão da interação, a gente auxiliou, né, o médico a fazer uma troca de dose, uma troca de horário que ele vai tomar também. Tudo isso influencia no tratamento, né, e no resultado eficaz daquele tratamento do paciente. Sim. E quando aparecem efeitos mais intensos, como sedação excessiva, quando o paciente está usando os ansiolíticos, como é que o farmacêutico pode orientar ele a lidar com essa situação? Então, o primeiro ponto é explicar para o paciente o que seria aquela sedação excessiva, né? Deixar claro para ele que o medicamento que ele faz uso, ele tem a tarefa de desacelerar o cérebro, né? Então, numa situação, a gente primeiro explica o que seria aquele efeito que ele pode apresentar. Explica também a importância, em segundo lugar, dele não misturar, dele não fazer uso de outras substâncias que vão interagir com aquele medicamento que ele está fazendo uso, como, por exemplo, medicamentos opioides, a morfina, por exemplo, né? E, por último, a gente pode falar alguns sintomas que ele vai sentir, para ele identificar que ele está naquela situação, né, de urgência. Como, por exemplo, sono excessivo, dificuldade ao acordar, né? Agitação intensa. Então, tudo pode ser relacionado àquele medicamento que ele está fazendo uso e identificando, né? Ele vai perceber que ele precisa de uma intervenção médica naquele momento, né? Sim. E quando chega a hora de reduzir a medicação, quais são as orientações que o farmacêutico pode fazer quando o paciente está precisando dessa ajuda para o desmame desses medicamentos? Sim, o desmame ele é um ponto importante, né, no tratamento desses pacientes que fazem uso dos ansiolíticos, dos benzodiazepínicos, né, que são aqueles que podem causar dependência. Né? Então, uma forma do farmacêutico auxiliar nesse processo é através da análise, né, do período que ele já está fazendo uso, a quantidade de tempo que ele já está fazendo uso daquele medicamento, e sempre em contato com o médico, né, porque para ele chegar a fazer o desmame, ele vai ter que passar por uma avaliação médica, né, e aí junto com o médico a gente pode, por exemplo, elaborar um plano de desmame, né, em quantos por cento vai ser diminuída aquela dose, se ele vai passar a tomar metade do comprimido, se ele vai passar a tomar um quarto do comprimido, um dia sim, um dia não, né? A comunicação e a educação que a gente faz com o paciente no atendimento também é importante, certo? Porque faz com que o paciente tenha adesão àquele desmame, ele faça certinho e não vá ter nenhum prejuízo durante aquele período que ele está fazendo o desmame. Sim. E em relação ao tratamento, dura quanto tempo? Depende muito do paciente, né? Depende muito do paciente, do medicamento que ele vai fazer uso, da situação em que ele está também, né? Que ele se encontra. A gente pode ver, muitas vezes, assim, na realidade do atendimento mesmo, né? A gente pode ver paciente que fez uso durante 2, 3 anos, pacientes que usam, que o médico já passa uso contínuo, alguns medicamentos, né? Porque depende muito da situação, né? Não existe uma regra para o período que ele vai fazer uso daquele medicamento.
além dos medicamentos que já são fabricados em indústrias, existem outras estratégias que podem auxiliar no tratamento, são as alternativas não farmacológicas, certo? Sim. E, de acordo, analisando para que elas não interfiram no tratamento. Existem, né? Existem, por exemplo, as medidas não farmacológicas, elas são importantíssimas nesse período também, principalmente no período de desmame, que é quando o paciente vai começar a abandonar, né? Vai começar aquele período de finalização do tratamento, né? O farmacêutico, ele pode estar passando, por exemplo, técnicas de respiração, né? Pode indicar meditação, são medidas não farmacológicas, uso de chás, de substâncias que não vão interferir, né, na ação daquele medicamento, como, por exemplo, a camomila, a erva cidreira, elas não interferem. Porém, é importante também evitar. O farmacêutico, ele tem um papel importantíssimo no que o paciente vai evitar naquele tratamento dele. Por exemplo, no período de desmame, a gente orientaria o uso desses chás, como eu já falei, camomila ou erva cidreira, porém, o chá de passiflora, que é o maracujá, né, valeriana, esses já tem que ser evitados, porque eles já interferem, são substâncias que geralmente interferem na ação daqueles medicamentos ansiolíticos, certo? E aí uso também de suplementação, suplementos que vão auxiliar naqueles sintomas que o paciente pode vir a sentir durante o desmame, por exemplo, magnésio, L-teanine, são substâncias ômega 3 também, são suplementos que ajudam nos sintomas, por exemplo, diminuindo a tensão muscular, né, diminuindo a agitação, sintomas que ele pode chegar a ter durante aquele período de desmame. Então, já completamos as perguntas. Então, esse foi o nosso podcast de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do que foi falado aqui. Agradeço muito a você, a gente, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Com certeza as informações foram ótimas para que a gente entenda mais sobre a ansiedade e os ansiolíticos. Então, espero que as suas dúvidas tenham sido esclarecidas. E nos vemos na próxima edição do Biocast. Muito obrigada a todos e até logo.